2020, ano da acessibilidade. Eu não creio que seja só um tema. Eu creio que seja realmente uma palavra profética de coisas poderosas que Deus quer fazer através de você, na sua vida, na vida da igreja, na sua família, e fazer no nosso bairro, fazer em Campo Grande. Abra o seu coração para aquilo que Deus quer fazer. Deus quer uma igreja acessível. Deus quer pessoas acessíveis àquilo que Ele quer realizar. Deus é um Deus acessível. Deus é um Deus que Ele quer que você se conecte com Ele a cada dia mais, porque Ele é acessível. Deus, desde o seu santo monte, Deus desde o seu santo trono, Ele quer se relacionar comigo e com você. Deus despiu-se de toda a sua glória, veio habitar na terra, o verbo virou gente, habitou entre nós, para que tivéssemos acesso a Ele. Esse Deus poderoso, Ele enfrentou a morte, o inferno e Satanás, desceu até mesmo ao profundo abismo, roubou a chave das mãos de Satanás, para nos dar acesso a tudo que Ele tem, para nos dar uma acessibilidade ao trono da glória. Ele rasgou o véu de cima e embaixo, para que você pudesse entrar no lugar santo e adentrar o lugar santo dos santos, na presença dEle, para que você pudesse comer o melhor dessa terra, mas também poder viver a eternidade, tendo a certeza de que Ele já preparou um lugar acessível, chamado céu, preparado para você e para mim, um lugar onde não vai haver enfermidade, não vai haver dor, não vai haver morte, e Ele mesmo estará lá, para enxugar, se porventura você chegar com alguma lágrima lá, Ele mesmo estará lá. Esse Deus quer que você realmente esteja conectado com Ele, viva uma vida na presença dEle. Amados, você sabe muito bem do que eu estou te falando. Vivemos um tempo, um período que é fascinante. A tecnologia, a facilidade de você estar conectado com o mundo todo, de você poder falar com pessoas do outro lado do mundo, você poder estar sabendo o que acontece em tempo real, ver também pessoas virtualmente presentes ali naquele momento. A tecnologia, ela está aí a todo vapor, e cada dia mais nós queremos estar conectados 24 horas por dia. Mas eu quero desafiar você a se desconectar um pouco dessas coisas, para poder se conectar com aquele que nunca sai do ar, aquele que nunca falha, aquele que realmente tem algo poderoso, algo precioso para a sua vida. E eu tenho certeza que nessa noite Deus quer falar comigo, Deus quer falar com você. É tempo de nós estarmos realmente invocando o nome desse Deus que se faz achar. Quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 18. Estaremos lendo de 18 a 20, mesmo assentado você pode acompanhar. Esse capítulo todo de Mateus 18, ele é um capítulo que ele traz ricas lições para nós, coisas preciosas. Mas é um texto que fala também de quando é preciso uma restauração, algo que Deus quer fazer. É interessante que em Mateus 18 ele fala até mesmo de um momento que você precisa liberar perdão para alguém, de como deve proceder, de como deve agir. A partir do versículo 18 diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo, que se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa, que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Esse último versículo, ele é muitas vezes, eu mesmo já, quando mais jovem, já usei de maneira até errônea a interpretação desse texto. Não sei se você já esteve em um lugar onde tem pouca gente, presente no culto. Você fala assim: olha gente, fica tranquila, onde 2 ou mais pessoas estiverem presentes, Jesus está ali. Não tem nada a ver a interpretação com isso do texto. Você pode usar como aplicação, mas não é esse o sentido. Esse texto aqui é para um momento difícil. É um momento talvez de disciplina. É um momento em que precisa o auxílio de Jesus estar ali junto. Sabe aquele momento, você olha, onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas, às vezes tem ali uma situação que você está no gabinete com o pastor.
tem 2 pessoas reunidas ali, e Jesus fala, eu vou estar ali presente para... Eu sei que tem até uma figura minha circulando aí, né? Que vai dar gabinete, aí não sei se já chegou para você, não sei quem que fez essa figurinha, mas eu gostei, né? Olha, vai ter gabinete pastoral. Então tem esse momento assim que é o pastor com alguém, 2 pessoas ali, Jesus precisa estar ali. Agora tem momentos que é o casal ali, talvez diante do pastor, são 3 pessoas reunidas ali, Jesus fala, eu vou estar ali porque esse negócio está difícil, está complicado. Então o sentido é muito mais esse de, o verbo ali é catartizo, é a hora de consertar, de restaurar. Jesus fala assim, eu vou estar ali, onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas. E amados, estamos com um grupo tão grande aqui, muitos irmãos viajando, muitos de férias, vamos estar orando por esses irmãos, para que voltem, né, das suas férias bem, outros ainda vão sair de férias, é um período de ter muita atenção nas estradas, estarmos orando mesmo. Mas, eu tive no meu coração de trazer esse texto, porque eu quero desafiar a igreja nessa noite a estarmos conectados uns com os outros, de haver uma grande conexão nossa, para realizarmos mesmo algo poderoso na vida da igreja, no sentido de ser uma igreja que traz essa acessibilidade. Há uma característica de Jesus evidenciada em todo o ministério de Jesus. Jesus, ele era altamente acessível às pessoas. Eu não ia falar, mas eu vou falar um negócio. E vou usar as palavras do André Adams e do pastor Luiz Carlos, lá do Cerradinho. Coloca amor nas minhas palavras, né? Talvez você viu a notícia lá do tapinha, né? Que o Papa deu lá na mão daquela moça. E eu vi muitas pessoas dando burdoada, né, depois no Papa lá. Uma das coisas mais lindas, né, que aconteceu naquilo ali são 2 coisas. Primeiro, para que a gente possa ver a humanidade dele. Ele é um homem sujeito como nós, como ele mesmo disse. Há falhas, há erros, mas ele deu uma lição também, que ele foi humilde para pedir perdão. Muitas pessoas não têm essa facilidade. Então, coloca amor nas minhas palavras que eu vou falar. Não estou aqui para criticar o que ele fez. Estou aqui para dizer que Deus falou comigo naquela hora que eu vi o Papa fazendo assim. Porque a gente sabe que se fosse Jesus, ele ia falar, opa, porque de mim saiu virtude, né? Então eu fiquei pensando, eu falei assim, isso é um tapa em mim. Isso é um tapa na igreja. Porque muitas vezes, e com todo respeito ao fato que aconteceu, não estou aqui para falar mal do Papa, porque o que Deus falou comigo é que muitas vezes nós como igreja estamos fazendo muito pior do que aconteceu naquele fato ali, tão pequeno. Nós estamos dando tapas em pessoas que estão chegando e dizendo assim, igreja, eu preciso de uma resposta. Igreja, eu preciso de cura. Igreja, eu preciso de restauração. Igreja, eu preciso estar com vocês. E muitas vezes estamos fazendo acepção de pessoas. Muitas vezes não nos preparamos para acolher as pessoas. Muitas vezes até impedimos pessoas de chegar no nosso convívio, porque essa pessoa não está condizente com aquilo que você acha que deveria ser para estar cultuando aqui. Não estou dizendo que a gente tem que fazer tudo, mas eu quero dizer para você que nós não podemos impedir ninguém de se achegar até a porta, se achegar até a Cristo. E Deus falou muito comigo isso, que muitas vezes nós estamos assim. Olha, eu sou humano, eu não sei como fazer, eu não sei como resolver. E eu orei a Deus, falei, Deus, eu quero que o Senhor mude isso na minha vida, na vida da igreja. E eu tenho certeza que Deus quer fazer isso na sua vida. Usei esse exemplo do Papa para você entender que muitas vezes é assim que você está procedendo com muitas pessoas que estão se achegando a você. Mas talvez, diferentemente do Papa, você nem pedir perdão tem feito. Nem pedir perdão você tem feito isso. Então coloque amor nas minhas palavras, porque eu quero dizer para você que Jesus, ele era ele era completamente acessível. Jesus, ele é aquele que dizia assim, vinde a mim, todos vocês, vinde a mim, você que está cansado, você que está oprimido, venha que eu vou te aliviar. E aí é o ponto. A gente muitas vezes pode até dizer para as pessoas vir, mas muitas vezes nós não temos o alívio, porque estamos errando em algumas coisas. Os discípulos mesmo, muitas vezes tentaram impedir as pessoas de chegar a Cristo. Amados, a acessibilidade que eu tenho sonhado
é de nós como igreja quebrarmos todas as barreiras humanas que impedem as pessoas de se achegarem à porta, que é Cristo. Porque as portas espirituais já foram todas elas quebradas. Jesus Cristo é o mediador de uma nova aliança. Há uma mediação entre Deus e o Pai, e esse mediador se chama Jesus Cristo. Precisamos sim de uma igreja acessível, pastores acessíveis, líderes de pequeno grupo acessível, pequenos grupos acessíveis, pessoas que estão sentadas aqui que nesse ano assim, eu cansei de não ser acessível, vou ser um líder, vou ser alguém que vou colocar a minha vida a serviço do Senhor. Precisamos de casas acessíveis, famílias acessíveis, porque Jesus é acessível e você é a representação dele na terra. As pessoas não podem olhar para a parede, olhar para uma imagem, para uma foto e encontrar Jesus Cristo. Aquela conversa furada, fala assim, ó, vai na minha igreja, mas não olha para as pessoas não, porque lá, olha, todo mundo é doente, todo mundo tem um problema, todo mundo tem uma dificuldade, todo mundo tem uma luta, tem um lá que vai pisar no seu calo, tem um que vai te olhar torto. Não, irmãos, nós temos que mudar isso. As pessoas têm que olhar para mim, olhar para você e encontrar Jesus Cristo. Encontrar respostas. E para isso Deus colocou no meu coração de usar o exemplo de 4 amigos que nos ensinam muito sobre acessibilidade. E a atitude deles me ensina muito. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 2. E quero ler apenas do versículo 1 ao 3. Marcos 2, do versículo 1 ao 3. Esta é a história da cura de um paralítico em Cafarnaum. Eu tive o privilégio de andar por lá, conhecer Cafarnaum, e fiquei maravilhado com quantos milagres, quantas maravilhas Jesus Cristo fez ali. Muitas delas nem estão enumeradas na Bíblia, mas foi um lugar de muitos milagres. Marcos 2 diz assim: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Que Deus abençoe a sua palavra. Eu paro por aí. Levado por 4 homens. Muitas vezes, na maioria das vezes, amados, nós não sabemos como que é que uma pessoa chegou aqui na igreja. Você não sabe como que foi a dificuldade dela para chegar até aqui. Você não sabe até mesmo qual foi o transporte que ela utilizou. Se ela veio a pé. E eu me veio à memória, eu me lembro que para eu vir na Memorial, eu morava numa vila que chamava Jardim Horacília. Hoje o pessoal não quer andar a pé, né? Eu, minha mãe, meus irmãos e mais um pouco de gente da igreja, a gente vinha a pé do bairro. Uma que não passava ônibus lá, o ônibus passava lá na avenida, que se você pegasse o ônibus, você ia pegar para andar só 2 quadras de ônibus e já descer aqui. O ônibus não entrava lá, porque a rua lá era complicada. E outra que nós não tínhamos o dinheiro para isso, para vir de ônibus. Então a gente vinha de longe a pé. E eu fiquei pensando, a gente não sabe a realidade de muitas pessoas que vêm aqui, que cruzam a cidade para chegar no culto. Como que elas fazem para chegar aqui? A gente para na história e fala que 4 homens chegaram com um paralítico diante de Jesus. Mas aí a gente precisa adentrar a história e ver como que Deus age, como que Deus faz. E eu quero chamar a atenção sua e dizer que verdadeiramente a igreja para mim eram esses 4 homens. Esses 4 amigos. A igreja que estava lá na casa não é a igreja que me representa, de certa forma, vamos dizer assim. Para mim, a igreja que representa é essa igreja que eu vejo que quando tem uma conexão com Deus e quer verdadeiramente ser uma igreja acessível, a primeira coisa que a conexão gera é ideias. Ideias. Conexão gera ideias. O texto de Marcos 2,4 diz assim: e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que havia o doente. Amados, eles tiveram uma ideia. Eu costumo aqui na igreja dizer assim, que as pessoas têm muita ideia, né? Assim, pastor, tive uma ideia. O pessoal está com medo agora de dar ideia para mim. Nesse ano da acessibilidade, irmãos, é o ano de você ter muita ideia. Só que eu tenho um lema, né? Deu a ideia, você vai ser aquele que vai estar à frente para conduzir aquele projeto, aquela ação. Que é muito fácil dizer assim, olha, eu tive uma ideia, faz isso.
Eu tive uma ideia, faz desse jeito. Amados, se coisa que pastor tem é ideia. A gente tem muita ideia. O que falta é gente para abraçar essas ideias. Mas eu tenho certeza que nesse ano da acessibilidade, Deus vai dar cada ideia para você. Não guarde ela para você. Não guarde. Você precisa fazer como esses homens. Esses 4 homens queriam introduzir o seu amigo paralítico dentro da casa e pô-lo diante de Jesus, mas a casa estava lotada. Talvez existia uma janela e alguém colocou a cabeça por dentro assim e falou assim: tem jeito de descer por ali, descer bem na frente do altar, bem aos pés de Jesus. Aquele paralítico precisava de ajuda. Ele não poderia ir por si só mesmo à presença de Jesus. Ou era levado, ou então estava fadado ao desespero. Se estivermos conectados em Deus, muitas ideias vão surgir. E existem muitas pessoas que querem estar diante do trono da graça, que querem estar diante de Jesus. Nesse ano da acessibilidade, Deus vai dar cada ideia para você. Amém, irmãos? Porque se estivermos conectados com Deus também, isso vai gerar determinação. Foi uma coisa que foi gerada por essa conexão com Deus. Eles tiveram determinação. Põe os seus olhos no texto, olha só. Aqueles 4 homens tiveram várias dificuldades para levar até Jesus. Aqui nem fala de como que era a pavimentação, a estrada. Mas você sabe que as ruas ali, e mesmo hoje em dia você viajando e andando por lá, você vai ver que Jesus, ele andava, gente. Jesus tinha um preparo. Jesus, ele, vou falar uma coisa, ele não fazia só crossfit não, viu? Crossfit, né? Ele era o cara, viu? Não era aquele que você faz lá não, viu? Jesus Cristo tinha um preparo, irmãos. Eu acho que fosse para erguer aqueles pneus de trator que o pessoal faz hoje em dia assim, ele ia fazer sozinho aquilo lá. Mas para chegar ali não era fácil. Eu fico imaginando como que era o pavimento. Primeiro, eles não carregaram talvez de tão pertinho. Você sabia que para você ajudar alguém, para você falar assim, eu vou ajudar uma pessoa, vai ter um peso. E não é o sentido da pessoa é pesada para mim que vai me dar problema. Não, o peso da pessoa. Tem gente que pesa 30 quilos, a gente pesa 60, a gente pesa 90, a gente pesa 100 e poucos, né? Então, se quisermos ajudar as pessoas a irem em Jesus, precisamos muitas vezes carregá-las no nosso braço, no nosso coração, na nossa alma. Tem muito pai e mãe que carrega os seus filhos, e para ele não é o peso de ser pesado o filho, é um peso de glória, dizer, Senhor, obrigado o privilégio de poder carregar o meu filho, carregar a minha filha, porque o Senhor me deu esse presente, e é um privilégio eu poder fazer isso. Precisamos carregar pessoas, irmãos, na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, e muitas vezes, nos nossos braços. A multidão não abriu espaço, as pessoas não abrem espaço. Uma das coisas para quem precisa muitas vezes de estacionamento, de um lugar para chegar com o seu filho, com a sua filha, as pessoas não respeitam nem mesmo as leis. E se você é alguém que faz isso, peça perdão e comece a respeitar. Comece a respeitar. Eu falo assim, se você é idoso e chega lá e vê que tem aquele lugar para idoso, mas você tem condição de estacionar no lugar, você está andando bem, deixa para uma pessoa que é idoso, que precisa realmente. Eu tenho a carteirinha, eu vou pôr. Não, irmãos, tem gente que você tem a carteirinha, é só um direito que você adquiriu, mas tem gente que além do direito, ela precisa mesmo, e não tem tantas vagas assim. A multidão não abriu espaço, a multidão impedia de prosseguir. Olha o que esses rapazes, eles não acharam lugar nem mesmo junto à porta. Tem muitas vezes que as pessoas não abrem espaço, não dão lugar no ônibus, não dão lugar para as pessoas que precisam. A multidão tornou-se uma muralha intransponível. Eu já vi isso, já vi dentro do ônibus, a pessoa quer entrar, o pessoal tranca ainda assim, não deixa a pessoa entrar. Pastor, o senhor não entende de ônibus? Eu entendo, irmão, andei muito de ônibus. E a época que tinha pouco ônibus, e ônibus ruim mesmo, e que as estradas eram ruins. Eles queriam deixar diante de Jesus, mas nem perto da porta eles conseguem deixá-lo. E amados, eles subiram com esse homem o telhado da casa. Eu me lembro uma vez que a gente foi carregar na escadaria da igreja ali,
nós estávamos, acho que eu, pastor Christian, olha a força, né? Também pastor Christian, pastor Marcelo, que apesar de grandão não tem tanta força, entregar ele. Eram os seminaristas, eu e o pastor Eli, a gente foi carregar um piano. Gente, aquele piano desceu a escada abaixo e o tornozelo meu foi embora. Às vezes carregar uma geladeira, uma coisa, já é um risco. Imagine você ter que carregar um amigo, um filho, uma filha, e você tem todo o cuidado para subir no telhado, irmãos. O que eles fizeram? Porque com certeza foi muito difícil. Eles fizeram algo inédito e inesperado. Então eu quero dizer para você que nesse ano da acessibilidade, a gente precisa ser determinado, e tenho certeza que Deus vai dar estratégia para a gente fazer algo inédito, algo inesperado. Se Deus mandar a gente quebrar uma parede, a gente quebra. Se Deus mandar a gente mudar alguma coisa, a gente muda. Mas Deus vai pedir para a gente coisas inéditas e inesperadas. E a gente precisa estar atento para isso. E eles desceram aquele homem até os pés de Jesus. Imagine o medo daquela pessoa, porque quem está sendo carregado, quem está precisando de cura, de ajuda, muitas vezes assim, gente, se não tiver cuidado vai piorar a situação. Talvez o paralítico falou assim, eu quero ser curado, eu não quero ser ressuscitado por Jesus, tá bom? Porque às vezes a gente não está preparado, não sabe como lidar em situações. Mas não podemos desistir, nós vamos ter que ter determinação neste ano, amém, irmãos? É exemplo desses homens, porque a conexão também vai gerar criatividade. Aqueles homens foram criativos, amados, e a gente precisa de criatividade para acessibilidade, vai precisar de muita criatividade. Eles não tinham no manual de como carregar uma pessoa, no manual tem que ser dessa maneira. O único manual que a gente tem é a Bíblia, que nos ensina, mas a gente precisa aprender a viver e a ser criativo para resolver algumas soluções. Eu fico imaginando, talvez ele fale assim, como que vai ser para tirar o telhado, as vigas, o madeiramento, como que vai ser para descer até ali os pés de Jesus? Exigiu um planejamento, exigiu que eles pudessem realmente ser criativos. E eu quero dizer para você, cada igreja, cada família, cada geração precisa encontrar respostas para o seu tempo. Nós precisamos eles encontraram um método, uma resposta para aquela época. Nós como igreja precisamos encontrar respostas para nosso tempo. E por fim, nessa caminhada desses homens, a conexão, amados, se nós estivermos conectados com Deus e uns com os outros, porque precisamos um dos outros, vai gerar fé. Conexão gera fé. O texto diz em Marcos 2:5, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Pô, mas espera lá, pastor, ele não falou, filho, filha, você está sendo curado. Talvez passa despercebido, irmãos, um detalhe no meio desse texto. Ele não usa a palavra paralítico. Ele usa filho, filha. Deus tem filhos e filhas que Ele ama, que tem como eu e você alguma necessidade especial. E eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, que talvez tenha uma necessidade especial, se o Senhor não curar aqui, que Ele tem promessa, com certeza para a sua vida, para a minha vida, se Ele não curar aqui, Ele vai curar nos céus. Isso é uma promessa. Você sabia que, quando na saída do Egito, alguns estudiosos comprovaram que no dia que o povo foi sair do Egito, que estavam escravos lá, naquele dia, que simbolizava a chegada, a ida para a terra prometida, naquele dia foi um dia de grandes milagres? Ou você acha que lá no meio do povo hebreu, não existia paralítico, não existia cego, não existia surdo, não existia ancião, não existia pessoas que não podiam andar, que não podiam se locomover, e você acha que eles foram deixados para trás? A Bíblia fala que não ficaria uma unha. Aquele dia foi um dia de milagre. Pessoas voltaram a ver, pessoas voltaram a andar, pessoas caminharam pelo deserto. Milagres aconteceram. É um prenúncio de que vai ser a chegada no céu. Quando chegar no céu, todos serão perfeitos. O Senhor tem essa promessa. Tem promessa que é aqui para a terra, mas tem promessa que é para o céu. Tem uns que vão receber a bênção em duplicidade aqui na terra e lá no céu. Tem outros que vão receber lá no céu, mas com certeza a sua coroa, o seu galardão será muito maior que o nosso.
Esse texto diz que Jesus é poderoso para fazer algo extraordinário. Eles creram que Jesus ia fazer o milagre, e isso os motivou. Mas eles não imaginavam que a palavra primeira de Jesus era: filho, filha, os teus pecados estão sendo perdoados. Sabe o que significava isso, irmãos? Eu quero te curar, não é só para esse tempo presente. Eu quero te curar para a eternidade. De que adianta o homem ganhar o mundo todo? De que adianta você ter todas as bênçãos aqui e não ter a eternidade? É isso que ele está dizendo. Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Tem promessa para a sua vida? Você não está vendo? A nossa conexão, irmãos, estarmos juntos e fazermos a nossa parte, Deus vai olhar para nós e vai ver a nossa fé. E pessoas serão curadas aqui. Pessoas serão salvas aqui. O Senhor vai dizer: olha, a tua fé te salvou. Mas Ele vai dizer também: levanta e anda. Ele vai dizer: vê, ouve. Eu creio nisso, você crê nisso, irmãos? Mas a gente precisa fazer a nossa parte, porque vale a pena levar pessoas até Jesus. Não tem um lugar melhor que você possa levar uma pessoa a não ser para a presença daquele que tem todo o poder e toda a autoridade sobre todas as coisas. Marcos 2, versículo 9, Jesus faz uma pergunta: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem e todos darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim extraordinárias. Amados, nesse ano de 2020, esse é o meu sonho, esse é o meu desejo. Eu tenho certeza, eu estou vendo ali, a minha preciosa Monique, amanhã eu tenho certeza do coração do André, da Tati, como que fica, André, Tati, diante das promessas que Deus tem. E a gente quer ver isso, irmãos. Nós queremos, e Deus quer fazer isso. Mas a gente precisa estar em conexão uns com os outros. Precisamos olhar mais uns para os outros. Precisamos estar perto. Sempre que levamos alguém a Jesus, algo extraordinário vai acontecer. Eu tenho certeza que algo extraordinário Deus está fazendo aqui nessa noite. Eu tenho certeza. Aquele homem chegou carregado e agora ele volta andando e carregando. Aquele homem foi buscar uma bênção e ele recebeu duas: o perdão do pecado e o presente da vida eterna. A cura o Senhor deu para ele. Eu trouxe essa palavra para a gente chegar no momento que nós vamos orar daqui a pouco, para dizer sobre 3 obstáculos que nós enfrentamos e que você vai enfrentar e que nós vamos enfrentar para ver os milagres acontecerem. E você fica achando que os obstáculos são falta de fé, que os obstáculos são porque Deus não quer fazer milagre. Eu quero dizer para você que os obstáculos do passado são os mesmos de hoje. Eu comecei falando sobre que a gente não sabe a dificuldade que cada um teve para vir para este culto. Eu quero dizer para você que a primeira dificuldade que nós enfrentamos para ver os milagres é o transporte. O transporte. Você imagina como que é para os nossos missionários chegarem a determinados lugares? Como que era no passado para alguma pessoa chegar de uma cidade para outra, de um país para o outro? Como que eram as embarcações? Como que eram os aviões? Qual que era o meio de transporte? Era de carroça? De cavalo? A pé? É diferente de como é hoje. Como que as pessoas chegam aqui no culto? Você sabe se tem gente que vem de carro, de ônibus, de táxi, de Uber, a pé, de carona? Chega andando, chega carregado, chega numa cadeira de rodas? Como que foi o preparo para chegar aqui neste culto?
Irmãos, Deus começou a falar comigo que nós precisamos nos preocupar com o transporte. Pastor, o que é isso? Porque você vai entender no final dessa mensagem que Deus falou comigo. O transporte adequado, acessibilidade é necessário, o transporte adequado. Será que a nossa igreja está preparada para receber as pessoas também? Sabemos que precisamos ter uma estrutura, uma infraestrutura, rampas, banheiros próprios. Será que toda pessoa que chega aqui na igreja consegue chegar em qualquer lugar aqui? Uma das coisas que você vai ver aqui, eu já disse, né, irmãos, o Hugo já está responsável ali, né? O Hugo é uma rampa aqui. Nós já temos lá no templo, é muito pouco ainda, né? Um elevador, melhorando as rampas, melhorar as vagas de estacionamento, é muita coisa, mas eu quero dizer para você que eles não desistiram, aqueles homens, de carregar aquele amigo. O transporte deles, irmãos, foi uma maca improvisada. Eles tiveram que colocar aquele amigo numa maca e 4 homens carregar. Eu quero dizer para você esse ano, escuta o que eu vou te falar, os pequenos grupos multiplicadores serão um lugar de milagre, porque é o lugar onde serão reunidos mais de uma pessoa. Uma só às vezes não resolve, irmãos. 2 só às vezes não resolve. 3 só não resolve. 4 já faz a diferença. Para carregar uma maca, para carregar alguém. Abra sua casa num pequeno grupo multiplicador, você vê milagres acontecendo dentro da sua casa. Precisamos ir buscar as pessoas, transportar as pessoas, trazer as pessoas, levar as pessoas. Talvez você não saiba, pastor Marco, no início a gente descobriu, ele estava pagando do bolso dele, o pessoal do Margarida, para vir. A gente começou a ter uma van. Depois nós descobrimos que o Uber era mais barato, então a gente começou a trazer o pessoal com Uber. Tem coisa que a igreja não fica nem sabendo, mas a gente precisa trazer as pessoas, dar uma carona amiga. Coisa que eu não gosto, né? Se você vai me dar carona, eu falo assim, eu vou te levar até ali, né? Então dá carona até o lugar que tem que levar a minha pessoa. Não deixa no meio do caminho. Eles não desistiram. Aprendemos com esses 4 homens de fé, que mesmo havendo barreiras, obstáculos e oposições, não devemos desistir, mas persistir vitoriosos. Então, a primeira coisa que precisamos para a acessibilidade é transporte, irmãos. Se você descobrir de alguém que precisa de transporte, você precisa ajudar aquela pessoa a ser transportada. Amados, quando precisa o evangelho ser pregado, Deus vai até transladar a pessoa. Você sabe que a Bíblia faz isso, né? Então, creia nisso, Deus quer fazer. Então, a segunda coisa que eu falei, a primeira coisa que eu falei é transporte. Gravou isso? A segunda coisa, amados, é estrada. É estrada. O acesso, a via, a rua. Tem barreiras e impedimentos para a pessoa chegar até aqui no templo, para chegar da casa dele até aqui. As ruas de acesso. Porque a gente está pensando só na gente aqui, na igreja no centro, mas imagine nos bairros, imagine lá no Núcleo Sul, no Nova Lima. Imagine como que está sendo lá em Anastácio, lá em Porto Murtinho. Como que são? Eu me lembro, pastor Daniel, quando a gente começou em Porto Murtinho, o Unis é de lá, ele sabe, tinha um bom pedaço ali que não era asfaltado. A luz de lá era de gerador, o senhor já chegou lá com luz elétrica, né? Quando nós íamos lá, a luz era gerador, acho que não sei se era 10 horas da noite, sei lá que hora que era. No dia estava eu e o pastor Eli lá, de repente, bum! Aí falou, acabou, não tem mais luz, o gerador desliga 10 horas da noite. Então, as estradas, por onde você vai andar, as ruas lá em Porto Murtinho, tinha uma parte, eu não sei como que está hoje, mas depois eu fui uma época atrás, já estava tudo melhor, o esgoto era tudo a céu aberto, depois já foi tudo transformado. Então, como que é a estrada? Então, a outra coisa que a gente precisa, se tem barreiras e impedimento, qual que é a estrada, a pavimentação, o caminho, as rampas de acesso, o caminho para a pessoa chegar até aqui. Pastor, por que o senhor está falando isso? No final você vai entender o que Deus colocou no meu coração para falar. E a outra dificuldade, irmãos, então tem o transporte, tem a estrada, e aí a comunicação. A comunicação. Como ouvirão, se não há quem pregue? E como ele vai ouvir, se ele é surdo? Precisamos de pessoas que vão, a linguagem de sinais aqui na igreja. Precisamos comunicar com todos, porque quando eu vejo a palavra comunicação, significa partilhar, participar algo, tornar comum. A comunicação tem que ser comum a todos. Todos têm que serem entendidos e você entender também. Através da comunicação, os seres humanos
partilham diferentes informações entre si, tornando o ato de comunicar uma atividade essencial para a vida em sociedade. Nesse tempo de acessibilidade, vamos aprender sobre acessibilidade comunicacional. Você já ouviu falar sobre isso? É quebrar as barreiras da comunicação interpessoal, com alguém que tem síndrome de Down, com qualquer pessoa. A lei brasileira de inclusão, olha o que diz a lei brasileira de inclusão. Ele fala assim, isso é papel do governo, da prefeitura. Não, irmãos, é de cada cidadão, é da igreja. A lei diz o seguinte: considera a comunicação o quê? Forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a língua brasileira de sinais, Libras, a visualização de texto, o braille, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos de multimídia, aplicativos que podem ser usados no celular, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos, os meios de voz digitalizados e os meios de formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações. Ou seja, a comunicação tem que ser acessível a todos. É um desafio, irmãos, sejamos uma igreja que pensa em acessibilidade. Você está vendo? Transporte, estrada e comunicação. 2 milagres vão acontecer, e eu creio nisso, se nós fizermos a nossa parte. 2 milagres. Foi o milagre que aconteceu na vida daquele paralítico. O primeiro milagre é um milagre espiritual. Jesus, vendo-lhes, disse: filho, perdoados são os teus pecados. É a cura da alma. A baixa estima vai se tornar em autoestima. Ele vai passar a ser filho, ser filha. É como a história de Mefibosete, que estava lá em Lodebar, lugar de lama, esquecido, mas o rei se lembrou dele. A igreja memorial está se lembrando desses filhos. Tem algum filho ainda da família para que a gente possa fazer bem? Tem alguém da família de Jonatas? Tem um filho, o nome dele é Mefibosete, um aleijado. Como? Não, traz esse filho, ele vai se assentar na mesa do rei. É isso que Deus está chamando a igreja memorial para fazer, o milagre da cura da alma. Mas eu creio também, amados, que muitos milagres no âmbito físico vão acontecer. Você vai se surpreender com o que Deus vai fazer, porque a palavra fala que enquanto você tem o transporte, tem a estrada, tem a comunicação do Evangelho, os sinais e as maravilhas vão acompanhar a nossa vida. Prodígios vão ser feitos, coisas miraculosas. Quero dizer para você que o dono da casa não ficou chateado porque abriram o telhado dele, porque lá dizia que era a casa que Jesus sempre estava. Talvez era a casa chamada de oração, e essa casa o Senhor santificou e chamou de casa de oração. Os meus olhos, os meus ouvidos estarão atentos à oração que é feita neste lugar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu virei dos altos céus, eu sararei e perdoarei. Essa é a promessa do Senhor para conosco. Quero que você abra a sua Bíblia, chegando aonde eu queria falar com você nessa noite, em Atos 1. Atos 1, a partir do versículo 6. Atos 1 diz assim: então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer os tempos ou as épocas que o Pai fixou pela própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Quero fazer uma pergunta para você. Responde para você mesmo aí, ou para quem está ao seu lado, você pode fazer. Por que Jesus disse para eles ficarem em Jerusalém?
Você sabe que os teólogos, os estudiosos da Bíblia vão dizer o que a gente normalmente diz. Ele diz, está óbvio, que era para ficar, para receber o poder do Espírito Santo, certo? Era isso mesmo. Fiquem até que vocês recebam o poder do Espírito Santo. Mas havia, irmãos, uma segunda coisa acontecendo. E é essa segunda coisa que eu quero que a igreja entenda. Que Deus, quando a gente se dispõe a obedecer, porque eles obedeceram, ficaram reunidos, ficaram em oração, fizeram aquilo que o Senhor tinha dito, esperando o revestimento, o poder do Espírito Santo, mas enquanto eles estavam esperando, Deus estava agindo nos bastidores. Deus estava agindo nos bastidores, e aqui eu quero chegar. Um dia eu comentei sobre isso, e eu fiz questão de ir atrás sobre esse assunto aqui. Deus age quando a gente se torna acessível, e quando a gente provoca acessibilidade, sabia? Deus age nos bastidores. Havia naquela época uma estrada que ligava o mundo, chamava Rota da Seda. Se você estudar, você vai encontrar lá que a Rota da Seda, ela saía da China e ela cruzava, passava por Jerusalém e ela terminava na Antioquia. Depois ela foi ampliada e foi mais além. Era uma via muito perigosa, era o lugar dos comerciantes, mas ela cruzava todos os países, era a Rota da Seda. Você pode estudar sobre isso aí. Havia uma segunda estrada, que era chamada Estrada Romana, ou Via Romana. Essa estrada, ela era toda pavimentada, e ela era segura. A cada 40 milhas, 50 e poucos quilômetros, 60 quilômetros, haviam soldados romanos cuidando. Então era uma via segura, protegida. Mas olha que coisa tremenda a maneira como Deus age. E você sabe que havia uma frase, né? Todos os caminhos levam a Roma, porque as estradas eram feitas essas rotas. Eu quero dizer para você que se a gente fizer a nossa parte de transporte, de estrada, que é o acesso, né? E a comunicação, vai ter um momento de intercessão, mas não é intercessão com 2 S. Antigamente a palavra era intersecção. É a palavra que vai dizer que vai ter um momento em que as estradas vão ter um momento de interseção, vão se cruzar. E justamente em 2 lugares, a Rota da Seda e a Via Romana cruzavam. Jerusalém e na Antioquia, onde surgiu os primeiros cristãos. Olha Deus agindo nos bastidores. A intercessão também ela é importante, porque a intercessão é a intervenção de Deus, né? A oração é a intercessão. Agora essa intercessão com S, E, C cedilha, é esse cruzamento, onde elas se cruzaram. Atos 2, versículo 1, diz assim, a partir do 1, pode abrir sua Bíblia. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Eu oro para que Deus repita isso nos pequenos grupos, tá, irmãos? Porque o Pentecoste não é só um evento para o passado. Joel falou que nos últimos dias aconteceria. Nos últimos dias Deus vai continuar derramando o seu Espírito. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Minha oração é que não fique ninguém sem ser cheio do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Ora, aqui é o ponto, irmãos. Estavam habitando em Jerusalém judeus também, homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um na nossa própria língua materna? Olha aqui quem eram os povos que estavam ali, irmãos.
somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que ali residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses, arábios, como ouvimos falar nas nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que quer dizer isso? Amados, se nós deixarmos Deus usar as nossas vidas, se nós estivermos em conexão, um irmão com o outro, a igreja conectada com Deus, pela ação do Espírito Santo, eu tenho certeza que Deus vai fazer proezas, Deus vai fazer maravilhas. Deus agiu, quando o povo estava esperando o Espírito Santo, Deus já havia preparado para que todas as pessoas estivessem ali para ouvir. Meu sonho, meu desejo, que ninguém seja impedido de ouvir a doce voz de Jesus Cristo falando a sua vida. Levanta-te e anda, a tua fé te salvou. A narrativa termina com 3.000 almas sendo adicionadas à comunhão, com o partir do pão e orações, com sinais apostólicos, maravilhas e com uma comunidade formada no qual as necessidades de todos eram atendidas. Essa é a igreja de acessibilidade que eu desejo e sonho e desafio você a fazer parte. Porque, amados, vai valer a pena. Já vale a pena. Você pode se colocar em pé. Quero convidar você nesse instante. O Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza, Ele está aqui. É Ele quem nos conecta mesmo com o Altíssimo. O Espírito Santo, Ele tem o poder de penetrar aonde o homem não pode. O Espírito Santo, Ele conhece os mistérios de Deus. A Bíblia fala dos 7 Espíritos de Deus. E o Senhor quer que a igreja tenha espírito de sabedoria, de ciência, de conhecimento. O Senhor quer que a igreja aprenda a viver numa outra dimensão. O Senhor quer que a vontade dEle seja feita como é no céu, na terra. No céu não tem enfermo. No céu não tem doente. No céu não tem necessitado. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala, olha, há um caminho de excelência. E esse caminho a igreja precisa trilhar. Ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, se eu não tiver amor, de nada adianta. Você pode dar tudo que você tem, se não tiver amor, de nada adianta. Você pode dar o seu corpo para ser queimado vivo, de nada adianta. Sabe, amor, irmãos, tem algo que não falha, e é o amor de Deus. Ele não falha. Eu gosto muito quando o texto fala assim, olha, quando eu era menino, eu agia como menino. Mas eu quero desafiar a igreja, cada um de nós, deixar de ser menino. Parar de ver turva a coisa, parar de ver como um espelho que não reflete realmente a Jesus Cristo. Jesus quer que a gente conheça Ele como Ele é conhecido do Pai. Ele quer revelar a glória dEle para a gente, através do Espírito Santo. Ele quer levar a gente a conhecer os mistérios de Deus, a profundeza de Deus, os milagres que Ele tem para a gente viver. Se alguém tiver falta de algum dom, Ele vai falar assim, pede que eu vou te dar. Ele quer capacitar você para você estar preparado. Pede com zelo, pede com fé. Ele não nega, há um celeiro de dons, irmãos. Mas tem que começar, sabe como? Não é com os dons. Eu creio que tem que começar com o fruto do Espírito. Porque esse amor que não falha é um amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É um amor que a Bíblia termina dizendo assim, agora permanecem essas 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Nesse ano da acessibilidade, irmãos, precisamos de fé, de esperança e de muito amor. Vai valer a pena, porque quando você chegar lá no céu, tudo que você esperou e não aconteceu aqui, vai ter acontecido lá. Aquilo que aconteceu, que você esperou aconteceu aqui, você vai chegar no céu e só agradecer. Você pode agradecer desde agora, né? Lá no céu não vai precisar mais ter esperança. Tudo que você esperava, você vai encontrar lá. Lá não vai precisar mais de fé.
porque o autor e consumador da nossa fé vai estar lá, mas o amor vai continuar lá. E aí você vai poder chegar lá e ver povos de todas as tribos, raças e nações, todos perfeitos. Aquele que mancava não vai mancar mais, aquele que não enxergava vai ver perfeitamente, aquele que não ouvia vai ouvir perfeitamente. Eu me emociono cada vez que eu lembro do batismo do Adival, meu tio que teve paralisia. Eu me lembro que demorou muito tempo para a gente entender que ele queria ser batizado. Toda ceia eu via ele chorando, toda ceia. Pelo Espírito Santo eu falo, irmãos, eu discipulei ele, e a Islene sabe, foi ali que eu aprendi a entender melhor o Adival, porque ele conversava comigo, o Espírito Santo foi me falando, eu fui interpretando, e eu discipulei ele. E no dia do batismo dele, na hora que eu tirei ele da água, sem ninguém falar nada, ele sozinho levantou as duas mãos para o céu e gritou: aleluia, aleluia, aleluia. Lá no céu eu não vou ver ele gritar aleluia, ele vai dizer perfeitamente: aleluia, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia, alfa, ômega. Minha irmã, meu irmão, você que está aqui, que talvez está sofrendo com alguma enfermidade, tem um filho, tem uma filha, creia, Deus pode realizar esse milagre nesse tempo presente, tem promessas para a sua vida. Vamos orar com a igreja, vamos clamar, vamos nos unir, irmãos, numa conexão, que Deus possa olhar para a igreja memorial, para a minha vida, para a sua vida, assim: eu estou vendo a fé deles, eu vou cumprir a promessa na vida da Monique, da Maiana, do João, do Luiz Felipe, de tantos outros que precisam. Que Deus às vezes Ele nos consola. Eu sei que o coração desses que eu citei, que são muito crentes, muito servos do Senhor, é confortado e consolado de saber que lá no céu tudo isso é realidade. Mas eu sei que eles querem viver isso de agora, irmãos. Então eu quero desafiar a igreja, a gente está conectado, em conexão com Deus, e Deus olha para a Memorial e fala assim: eu estou vendo a fé da Memorial. Não tem 4 homens, não tem 4 mulheres, eu vejo uma multidão de gente de fé. Eu vou curar, eu vou realizar prodígios, milagres, sinais, maravilhas na vida da Memorial. Você pode erguer as suas mãos para o céu? Conexão gera acessibilidade. Acessibilidade atrai o sobrenatural de Deus. É isso que Deus falou para mim. Conexão gera acessibilidade, acesso ao trono da graça, acesso ao Altíssimo. Mas acessibilidade atrai o carinho, atrai o olhar de Deus para o sobrenatural vir à existência. Só que a gente não vai fazer no nosso braço, a gente não vai fazer na nossa força. João 15:5, Jesus está dizendo para a gente que Ele vai fortalecer a gente, Ele vai sustentar a gente. Ele está dizendo para a igreja: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vamos adorar o Senhor e dizer que vai valer a pena. Vamos adorar o Senhor e dizer que vale a pena.